Estou aqui com o DB Designer aberto. Eu vou abrir o DER unificado 1.0.0.25. E eu vou focar nessa área aqui, ó, tá? Que é a área da tributação. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para que você veja melhor. Bom, então nessa região da tributação aqui, nós vamos ter as seguintes tabelas. Primeiramente, a operação fiscal, né? Se lembra, esse termo foi mencionado na aula anterior. Então, são as operações fiscais que podem ocorrer, tá? Nós vamos ter aí a descrição da operação fiscal, a descrição que vai sair na nota fiscal, né? Como é que sai lá no campo natureza da operação. Vamos ter o CFOP da operação fiscal e a observação. Esse CFOP, ele só deve ser informado caso seja uma operação fiscal exclusiva para serviços. Tá? Se for exclusiva para serviços, nós informamos aí o CFOP e aí o sistema ele já deve tratar isso daí, né? Já deve fazer os cálculos de acordo com esse CFOP e sabendo que aquela nota fiscal é uma nota fiscal respectiva para serviços, né? Mesmo que seja uma NFE, ela vai ser uma NFE de serviços. Tá? Existem aqui alguns comentários. Ó. Essa tabela deverá armazenar as diferentes operações presentes na empresa conforme cada tratamento tributário nela existente do ponto de vista do cliente ou destinatário. E aqui nós temos alguns exemplos, né, do que podem ser essas operações fiscais. Venda não contribuinte, venda para lojistas, venda para consumidor fora do estado, venda para contribuinte usuário final, venda para lojista fora do estado. Então, é nessa tabela que nós vamos cadastrar as operações fiscais. Nós temos uma tabela aqui, filha dela, que é a tabela ISS. E aqui nós vamos colocar os dados referentes ao imposto sobre serviços, tá certo? Caso a nota seja de serviços, né, caso tenha lá o CFOP na tabela de operação fiscal, então ele vai pegar os dados dessa tabelinha aqui para fazer os cálculos, tá? Vai pegar a modalidade da base de cálculo, o porcento da base de cálculo, a alíquota do porcento, a alíquota da unidade, o valor do preço máximo, o valor da pauta fiscal, tá? Se for utilizado dessa forma, né? E vai pegar aqui o item da lista de serviço, o código desse item da lista de serviço e também o código da tributação, se é normal, retira, substituta ou isenta. Muito bem. Você deve estar lembrando que nós mencionamos também um grupo tributário para os produtos, né? Os produtos eles farão parte de um mix chamado de grupo tributário. Esse grupo tributário ele será definido nessa tabelinha aqui, ó, grupo tributário. Nós vamos colocar a descrição desse grupo tributário, a origem da mercadoria, né? Se é nacional, estrangeira, tá? Ou estrangeira adquirida no mercado interno, referente ao campo origem lá da NFE. E aqui alguma observação. Aqui nós temos alguns comentários. Sabe? Essa tabela irá armazenar os perfis tributários diferentes existentes dentro do mix de produtos da empresa. Ou seja, os diferentes conjuntos de produtos cuja tributação sofrem variações. Definindo o grupo tributário, independentemente da classificação do grupo gerencial empregado pelo cliente, como assim? Você pode ter lá o grupo papel. Dentro desse grupo papel vai ter caderno e todo tipo de papéis. Grupo livro, todo tipo de livro. Grupo canetas, todo tipo de caneta e lápis. Mas pode ser que independente desse grupo que nós cadastramos lá em grupo e subgrupo, todos eles têm um grupo tributário único. Né? Vamos dizer, grupo 17, porque tudo é tributado a 17%. Legal? Então, os produtos com tributações idênticas ficariam todos em um grupo independente de suas características intrínsecas. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Olha. Produtos de fabricação própria, sujeitos ao ICMS-ST. Produtos de revenda sujeitos ao regime do ICMS-ST. Produtos de revenda não sujeitos ao ICMS-ST. Produtos com suspensão de IPI.
produtos com suspensão de PIS e COFINS e por aí vai, tá? Depois que nós definirmos as operações fiscais e os grupos tributários, aí nós vamos fazer a combinação dos dois, né? De acordo com a ideia lá apresentada, tá? Então, nessa tabela aqui, N para N, nós temos apenas o ID do grupo tributário e o ID da operação fiscal. Tá? Armazenar as configurações dos tributos da operação fiscal relacionada com o grupo tributário. Chamamos essa tabela de configura OF-GT. OF é operação fiscal, GT, grupo tributário. Como filhas dessa tabela aí, nós temos o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. Sendo que IPI, PIS e COFINS é de 1 para 1. Tá? Então, para cada conjunto, operação fiscal, grupo tributário, nós podemos ter até uma configuração de IPI. O que é que nós colocamos nessa configuração de IPI? O CST do IPI, a modalidade da base de cálculo, o porcento da base de cálculo, a alíquota do porcento da unidade, o valor do preço máximo e o valor da pauta fiscal. Mesma coisa para o PIS. Né? Para cada conjunto, operação fiscal, grupo tributário, nós teremos uma configuração de PIS. E o que é que tem aqui nessa tabela? O CST do PIS, o código de apuração da EFD, modalidade da base de cálculo, percentual da base de cálculo, alíquota do porcento da unidade, valor do preço máximo e valor da pauta fiscal. E aqui, olha, nós já relacionamos essa tabela, né, como ele vai explicar aqui, com a tabela código de apuração. Por isso que ela é chamada Tribute PIS código de apuração. Tá? Mesma coisa para o COFINS. Né? O COFINS também é relacionado com a tabela código de apuração. Por isso que ele é chamado Tribute PIS COFINS código de apuração. Para cada conjunto operação fiscal grupo tributário, nós temos uma configuração de COFINS. Podemos ter uma configuração de COFINS. Tá? Pegamos o CST e os mesmos campos aqui que nós vimos nas tabelas anteriores, né? Na tabela do PIS, por exemplo. Tá? Código de apuração, modalidade da base de cálculo, o percento da base de cálculo, a alíquota do porcento, a alíquota da unidade, o valor do preço máximo e o valor da pauta fiscal. Por fim, nós temos a tabela Tribute ICMS UF. Por que UF? Veja que ela é de 1 para muitos, né? Porque para cada operação fiscal e grupo tributário, nós podemos ter uma configuração por estado. Aqui é por estado, tá? Então, nós vamos ter aqui qual é a UF de destino, o CFOP, olha, o CFOP nós vamos pegar daqui. Tá? No caso de operações que não sejam com serviço, aí que terão o ICMS, o CFOP será capturado dessa tabela aqui. Teremos o CSOSN, o CST, a modalidade da base de cálculo, a alíquota, valor da pauta, valor do preço máximo, MVA, porcento da base de cálculo, aí aqui vem os campos de substituição tributária. Modalidade da base de cálculo do ST, alíquota interna ST, alíquota interestadual ST, o porcento da base de cálculo ST, alíquota do ICMS ST, o valor da pauta e o valor do preço máximo da substituição tributária. É possível, né, que existam situações em que configurar um grupo dessa maneira de operação fiscal e grupo tributário fique muito complicado. Né? Por exemplo, podem existir produtos que sejam tributados por NCM, ou existe uma situação em que os registros aqui seriam muitos, tá? A operação de configuração ficasse muito complicada fazendo dessa forma aqui. Nesses casos, nós temos uma tabela ICMS customizado, ok? Então aqui você põe a descrição, né? Você pode colocar lá, produtos com ICMS é 17%. E aqui embaixo você vai configurar, né, na filha dela, ICMS Custom Det, nós temos a cabeçalha e a detalhe. Você vai colocar aqueles dados do ICMS que estão nessa tabelinha aqui. Ó. Os campos são iguais a essa tabela aqui. Tranquilo? Muito bem, então aqui nós definimos as nossas tributações, né? Aqui nós temos as nossas tabelas de tributação. E como é que isso funciona dentro da nossa aplicação?
Vamos observar a tabela produto. Na tabela produto, depois que você definir lá a tributação, você vai entrar no cadastro do produto e você vai apontar ou para o grupo tributário ou para o ICMS customizado. Tá? Então, lá na janela de cadastro de produto, deve existir uma opção onde o usuário ele seleciona, olha, você vai apontar para um grupo tributário ou vai apontar para um ICMS customizado. Veja, se esse campo for informado, não deve ser informado o ID Tribute ICMS Custom Cab. Mesma forma para esse aqui. Se ele for informado, não deve ser informado o ID do grupo tributário. Dessa forma, quando você aponta para o ID do grupo tributário, esse produto ele já está com a sua tributação definida. Tá? Você cadastra os outros dados do produto, e apenas aponta para a tributação dele, para o grupo tributário dele. E não precisa se preocupar mais com a questão da tributação dos produtos. E aí o sistema que vai emitir a NFE, por exemplo, quando um produto ele for incluído na nota fiscal, ele vai saber qual é o ID do grupo tributário. Na nota fiscal será informada qual é a operação fiscal. Tá? E com esse conjunto de operação fiscal e grupo tributário, nós saberemos quais são as alíquotas, quais são os dados necessários para fazer os cálculos para aquela nota fiscal. Então, assim como o produto ele tem uma vinculação ou com o grupo tributário ou com o ICMS customizado, a operação fiscal ela vai estar vinculada aqui à NFE cabeçalho. Tá? Então, na NFE cabeçalho, nessa tabela, nós temos o campo ID operação fiscal. No momento da emissão da nota fiscal, você vai informar qual é o tipo de operação fiscal, para que nós possamos, assim, saber quais são os dados necessários para efetuar os cálculos da nossa tributação. Legal? Muito bem, então aqui nós analisamos o DER, tá? E é importante que você estude com calma como é que esse DER ele foi desenvolvido, se ele realmente está de acordo com a ideia que foi inserida lá no provimento de conteúdo e se ele atende às empresas que são o público-alvo do T2T-IRP, que são pequenas e médias empresas. Tá? Então, se atender a isso daí, ele está 100%.